Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, redação para o Enem, para concurso público. Em primeiro lugar, como sempre, quero agradecer a Deus por esse privilégio de preparar esse vídeo para você, para ajudar na sua aprovação. Tá? Quero pedir para você que vai fazer a prova do Ministério Público do Estado da Bahia, que é iminente, não vá fazer essa prova antes de ver esse vídeo. Eu estarei falando para vocês sobre a prova discursiva de uma maneira bem resumida, mas enfocando principalmente temas que podem cair segundo o edital. Deixa eu só te dar alguns bons motivos para você ver esse vídeo até o final. Tá? Então, nas últimas provas recentes da banca Instituto Consulplan, ou eu acertei o tema, fui cirúrgico, ou, de certa maneira, os temas que foram cobrados, eles têm semelhanças, tá? Eles tangenciam os temas que estão no meu e-book específico. Então, vamos contar só dos concursos recentes, por exemplo, como o concurso que foi feito para o Ministério Público de Minas Gerais. Também o concurso mais recente, que foi aplicado para o concurso de bombeiros, formação de praças de oficiais de Santa Catarina, bem como para Rondônia, Secretaria de Assistência Social. Tá? Então, para você ter uma ideia, nessas provas desses concursos públicos, os temas no meu e-book ajudaram bastante candidatos, bastante candidatas aí na prova discursiva. Eu creio que não vai ser diferente nessa também do Ministério Público do Estado da Bahia que se aproxima, certo? Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, você inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário aqui, a sua sugestão, tá? Quero dizer muito obrigado também a você que está inscrito, você que está me ajudando nesse crescimento exponencial desse meu mais novo canal. Meu muito obrigado a você que comenta, que curte, que compartilha, tá? Só mais uma informação. Esse conteúdo que eu estarei passando aqui para vocês, ele faz parte do e-book específico que eu criei com preço bem acessível para lhe ajudar na prova discursiva do Instituto Consulplan, em que eu explico nessas videoaulas aí que eu estou disponibilizando. As capas, inclusive, está na playlist que eu fiz questão de colocar para você ver esses vídeos, tá? Das provas recentes dessa banca, que eu chamo a atenção. Eu chamo a atenção para a frase temática que o Instituto Consulplan vem fazendo nos seus temas, que você precisa ficar atento. Você precisa ficar atento para isso aí. Certo? Então, gente, esse material está no meu e-book específico para o MP da Bahia, certo? Um preço bem acessível, por apenas R$20, tá? Você vai conseguir entender a prova discursiva específica do Instituto Consulplan, vai ter redações prontas, estruturas coringas para você utilizar, tá? Bem como os temas que podem cair de acordo com o edital desse concurso. Tudo isso por apenas, tá? R$20. Você entra em contato comigo, está aí meu contato, certo? E você diz, ó, você se inscreveu no meu canal, você diz, professor, eu estou inscrito no seu canal no YouTube e eu quero o e-book aí por aquele desconto, aquele preço acessível que o senhor falou lá no vídeo, que você vai ter esse material para ajudar, certo? Então, que você tenha mais esse vídeo e assista até o final, que eu preparei para ajudar na sua aprovação, tá? A sua aprovação passa por aqui. Certo, eu quero só reforçar aqui a playlist, tá? Que eu coloquei, que eu criei. Esse vídeo vai estar lá, aliás, esse vídeo está lá nessa playlist, bem como esses outros aqui, gente. Aí você vai pensar assim, professor, mas não tem nada a ver com esse concurso. Tem sim, tá? Então, nesse caso, olha só. O que eu quero reiterar, o que eu chamo a atenção, gente, nas frases que compõem um tema dessa banca, você precisa estar atento, você precisa fazer essa observação, ok? Então, por exemplo, lá no Instituto Consulplan, que nós temos nesse primeiro vídeo, aqui os temas de redação aplicados no concurso lá da Secretaria, né, de Assistência, né, de Rondônia, tá? Então, comento lá, nesse vídeo eu comento os temas, as frases que compõem o tema, né? Reitero que os temas lá, alguns eu acertei, outros tangenciei, enfim, tá? E aqui eu já tinha previsto, um vídeo anterior que eu já tinha previsto, alertado, mediante um outro concurso da banca, e aconteceu, tá? E aqui é o último vídeo, né? Vamos dizer assim, em relação ao início de 2023, que eu reforço lá a questão do tema da atualidade, né? Que quem estudou comigo nos meus vídeos viu que um dos temas lá eu fui certeiro, fui cirúrgico
tá? Viu aqui primeiro no meu canal no YouTube. Então vale a pena você assistir esses vídeos, gente, ok? Tá? Olha só para você ter uma ideia, está aqui, ó. Esses são os temas recentes que a banca aplicou, tá? Para o concurso aqui, ó, formação de praças, né? Para o concurso de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros Militar, lá de Santa Catarina. Instituto Consuplan. O estilo tá aqui da prova, tá? Que não muda. Eu chamo a atenção aqui, ó. Olha só essa frase que compõe o tema. Olha o tanto de palavras-chave, né? Então tem aqui, ó, acessibilidade em espaços públicos. Aí o candidato deveria discorrer aqui, ó, dissertação argumentativa, ó, pressupostos, ações e resultados de uma gestão adequada. Então, olha só, imagina isso aqui em 30 linhas, é muita coisa. Você que tem leitura, que tem facilidade de escrita, então imagina você a dificuldade em limitar, tá? Então, se prepare que não vai ser muito diferente não o tema da prova de vocês, porque esse é o estilo da banca, tá? Às vezes ela até se perde nessa questão de temas de redação na frase que compõe o tema. Esse aqui já é um pouco mais simples, tá? Então, a perspectiva de uma vida saudável e feliz relacionada à realização profissional. E eu sempre reforço, essa banca aqui, inclusive essa grade aí para o Ministério Público do Estado da Bahia, o importante é que você aborde todos os, tá, as palavras-chave que aparecem ali, ok? Como eu disse, né, no vídeo aqui de agora há pouco, como eu falei, então esse conteúdo você vai encontrar aqui, ó, no e-book, que está com desconto, tá? Você vai ter aqui, ó, esse material que eu estou me referindo aqui, informação sobre a prova, que tem novidades, né, no MP de Bahia tem novidades, temas recentes que a banca aplicou, área de atuação do Ministério Público para lhe dar repertório para a sua argumentação. Isso tem ajudado muitos candidatos, tá? Temas que podem cair segundo edital, já nós vamos para eles, ok? Estrutura, texto pronto, esqueleto de redação, seja dissertação expositiva e argumentativa, você vai encontrar aqui, e as introduções coringas que tem aqui, faz referência à atuação do MP, tá? Que já foi usada e aprovada em outros concursos do Ministério Público, e tem aqui, faz referência à Constituição Federal. Além disso, mais de 10 redações prontas aí, padrão Instituto Consuplan, tá? Deixa eu só, antes de nós irmos lá para os temas que podem cair, já eu explico por quê, tá, gente? Então, olha só, eu quero reforçar aqui a grade de correção. Veja, ó, a banca, ela dá uma ênfase muito grande aqui, ó, para a abordagem do tema. Olha só, então só aqui, ó, o que é que nós temos? 8 pontos para a abordagem do tema e 7 pontos para a questão da progressão textual, que em outras palavras é o que diz respeito, né, a esses fatores da atualidade, a questão da coesão e coerência, tá? Ao todo, o que, ó, 15 pontos. E aqui, ó, apenas 5 pontos para a questão, né, gramatical. Então veja como a banca, ela não é gramatiqueira, ao contrário, ela quer ver a sua abordagem do tema, o seu domínio aí do conteúdo do tema, né, tá? O seu repertório em relação na escrita em relação às palavras-chave que compõem o tema. E onde eu acho interessante é que ela diz aí quanto mais ou menos vai ser o desconto por erro, ok? Então aqui, ó, como eu chamo a atenção, então essa grade de correção é só aqui no MP da Bahia, que basicamente, né, eu que já analiso outros concursos dessa banca, outros editais e outras grades, essa sim tem a ver com a correção que os corretores dessa banca fazem, né? Então às vezes eles colocam um elemento que eles não abordam muito, por exemplo, a questão da informatividade e argumentação. Eles vacilaram em algumas correções de alguns concursos públicos. Então, dessa vez, pelo menos, na grade aqui, eles acertaram, tá? Tá uma coisa assim bem pertinente, ok? Então, vamos aqui, eu quero chamar a atenção na questão como eu me baseei para criar esse material para vocês, tá? Aqui a prova de redação, aqui, ó, o que é que eu chamo a atenção? Então, isso aqui já é o material, tá, gente? Você vai ter esses comentários aqui que eu chamo a atenção para os aspectos principais, tá? Então, já digo aqui de cara que houve mudanças, não é isso? Só que o gênero textual que a banca exige nos seus concursos continua, é a dissertação argumentativa, tá? Então, aquela dissertação
aquele texto, aquele gênero textual que você vai ter que apresentar uma introdução, que você vai contextualizar o tema, vai ter que aparecer uma tese explícita. Essa tese você vai ter que argumentar, aliás, você vai ter que desenvolver, né, defender ao longo do seu texto com argumentação consistente e encerrar o texto na conclusão. Aí olha só que interessante, nesse edital aqui, ó, tá? A banca ela não deixa assim claro o tema, vai ser em relação ao quê? Vai ser da atualidade ou não? Não diz isso, tá? Então, em outros concursos, nos demais concursos, ó, o tema relacionado ao Ministério Público, tema da atualidade, tema num contexto X. Aqui não, tá? Mas qual é o estilo que ela adota, gente? Que tipo de temas a banca gosta, tá? Temas relacionados a questões sociais. Tá? Então, o que acontece? O estilo, a cara da banca é o que? Ela gosta de tema da atualidade, é uma preferência alta. Só que assim, quando a banca deixa solta, ela diz, ó, não necessariamente vai ser da atualidade, é porque, vamos lá, por exemplo, questão como a persistência do racismo, não é uma temática atual, mas é uma temática pertinente, é uma problemática da sociedade. Então, por exemplo, nesse critério da atualidade, a gente pode dizer, não pode cair. Mas no critério, no perfil que a banca tem de gostar de problemáticas da sociedade, é um dos temas, inclusive, que está aqui nesse e-book, certo? Aí, olha só aqui, ó, outra preferência que ela tem em relação de temas relacionados à questão da mulher. Então, mais recentemente, ela deu muita ênfase, tá, à questão de criança e adolescente, mas eu sempre ressalto, né, pelo menos nessas últimas provas aqui, ela não deu muita ênfase, ela deu mais ênfase na questão da criança e adolescente, mas é algo que sempre, aliás, quando não aparece na redação, aparece na prova de língua portuguesa, assim eu não descarto isso, é muito importante, que é o estilo, é o padrão da banca, tá? E temas relacionados ou não à atuação do Ministério Público. Então, dentro aqui, ó, dessa tríade, foi que eu elaborei os temas prováveis que a banca pode cobrar para você. Tenha certeza. Com certeza o tema, tá, tem a ver com a questão de alguma problemática social, com algum assunto que é a cara da banca, é o estilo dela, ok? Aqui eu faço alguns comentários, né, no e-book, tá? Mas eu vou lá para a questão, olha só, o que você vai encontrar aqui no meu material, ó. Então, exemplos, outros temas aqui, né? Então, olha só, eu vou puxar aqui, olha, eu quero só reforçar por enquanto aqui, por exemplo, a questão, eu quero enfatizar aqui, por exemplo, olha só, a questão do que, ó, tá? Esses temas que a banca ela aplica, tá? Então, a importância, eu quero reforçar aqui, ó, por exemplo, o que, ó? Então, nesse material eu direcionei aqui alguns vídeos que vai ajudar você em algum elemento, tá? Então, para você, por exemplo, eu tenho uma dúvida aqui em relação, por exemplo, à coerência e coesão textual. Então, no meu e-book eu indico lá o vídeo, aí você já vai direto, tem uma aula que vai lhe ajudar, embora seja para outros concursos, mas tem dicas, inclusive eu coloco aqui sugestões, mas nessas videoaulas dá para você ver, ó, 25 minutos antes da prova aí que está se aproximando, dá para você entender, tá, cada assunto desse aí e vai lhe ajudar, né? Até porque na grade de correção dessa banca ela trouxe um elemento aí novo, que é a questão de seleção vocabular, né? A questão de inadequação vocabular. Então, isso aí, ó, é algo que normalmente aparece lá nos concursos realizados pela banca Sebrasp ou pela banca Fundação Sesgran Rio. Aí aqui você tem o que significa, olha só, os vídeos em que eu indico, por exemplo, para você evitar certos desvios da norma culta da língua portuguesa, dicas, ou seja, um material que eu tenho certeza, pelo valor aí, insignificante, mas vai lhe ajudar bastante aqui, ó, tá? A partir daqui eu criei uma introdução coringa que faz alusão à atuação do Ministério Público, às áreas de atuação do Ministério Público da Bahia. Só por isso aqui já você vê que tem uma série de elementos aí que dá para criar uma série de temas aqui, olha só, a questão da abordagem das crianças e do adolescente, enfim. Então, o MP ele tem atuação, mesmo que o edital não diga, olha, vai ser um tema relacionado à atuação do Ministério Público, mas assim, é o estilo da banca, como eu falei, né? Então, nada impede de você dar uma lida nesses elementos, ou pegar essa questão da atuação do MP da Bahia, porque ele pode ficar
ele pode se tornar, um exemplo de caso concreto na sua dissertação, tá? No seu texto aí. Ok, gente? Então vamos lá. Sendo assim, um primeiro tema aqui que é para você ficar de olho, treinar, se possível, é a temática relacionada à questão da atuação da mulher, tá? Então chama atenção para o quê? A importância da participação da população feminina na política. Veja, o recorte aqui não é nem tanto a questão da atualidade, é a questão da preferência que a banca tem pela questão do papel da mulher na sociedade brasileira. Então, por isso que não é à toa que ele está aqui, né, como um dos possíveis temas, um dos prováveis temas que é para você utilizar. Como eu sempre explico nas minhas videoaulas aqui que eu elaboro para cada concurso específico, tá? Eu tenho cuidado aqui de elaborar cada pesquisa, colocar, por exemplo, dados estatísticos, e indicar fonte. Por quê? Por exemplo, você treinando o tema como esse aqui, você vai poder utilizar isso aqui como tipo o quê? Uma estratégia argumentativa, ou seja, é um dado concreto, tá? Exemplos que tem aqui é o repertório. Então, você não tem esse tempo todo do mundo para estar pesquisando. Eu já fiz isso para você, certo? Um outro tema, tá? Que você tem que ficar atento, ficar de olho, é a questão do quê? O combate ao assédio eleitoral no Brasil nas relações de trabalho, a liberdade de voto dos trabalhadores, coisa que a banca ela tem uma certa atração, né? Os elaboradores de itens dessa banca gostam, por exemplo, desse tipo de coisa, nessa questão que esteja relacionada aqui, por exemplo, a questão atual não, professor, a questão de problemática social, né? Questão relacionada à democracia, enfim, tá? Então, se fosse da atualidade, eu ia dizer, a questão do ataque, a questão do conceito de democracia, do ataque à questão da democracia, né? Só que aí, como eu falei, não é pelo viés apenas da atualidade que eu elenquei esses temas para você treinar, tá? É pelo perfil da banca. Se a gente for analisar, né, desde os concursos, os primeiros que a banca ela elaborou, você tem aqui no meu canal no YouTube outras videoaulas em que eu explico isso, você consegue perceber o certo padrão que a banca, tá, ela toma determinado direcionamento. Outro tema aqui para você, se possível, treinar, ler, ficar atento é o que? É possível evitar o aumento de casos de violência política e eleitoral no Brasil? Tá? Veja que é um pouquinho diferente da questão do assédio eleitoral. Aqui nós estamos falando necessariamente da violência propriamente dita. E aqui eu deixei esses temas aqui, por quê? Olha só o que aconteceu. Esse é um recorte, como você pode observar. Eu tenho que, quando eu elaboro esses temas, eu tenho que pensar como elaborador de item. Não é questão de elaborar temas aleatórios, não. Eu tenho que pensar mais ou menos como eu estivesse elaborando um tema para redação. E aí, veja bem, veio o concurso de MP Minas, caiu recorte relacionado a criança e adolescente. Aí eu vou pensar, eu vou tirar porque não vai cair mais. Negativo. Pensei como elaborador de itens. Não, vou deixar porque, de repente, vão pensar que não vai cair novamente, mas essa questão de criança e adolescente tem vários recortes temáticos. Ou seja, caiu em MP de Minas e caiu em outro concurso que foi na questão da Secretaria de Assistência, né, de Rondônia. Ou seja, esse recorte temático aqui. Então é assim, é algo que, claro, você não pode descartar, é possível, você tem que treinar, tem que ficar atento em relação a isso. O outro tema que está aqui no meu e-book, que também a banca já cobrou, tá? E eu chamo a atenção pelos termos, tá, gente? Tá? Isso aqui também, mas eu chamo a atenção a questão, o mais recente agora aqui, de Santa Catarina. A questão da acessibilidade, ela está diretamente relacionada aqui. Então, normalmente, você observa alguns temas que ela elabora, ela gosta de utilizar alguns termos, tá? Que as pessoas, por exemplo, ainda não têm uma noção, né? Normalmente foge aquela leitura comum, mas eu já apresento no meu e-book justamente isso. Por exemplo, se ela cobrasse o capacitismo, será que você saberia, por exemplo, o que é o capacitismo, o que significa essa expressão? Então fique atento, porque nisso aqui, eu usando esse tipo de expressão, eu já elimino um monte de candidato que vai tangenciar o tema ou zerar, porque vai ficar pensando, meu Deus, o que é capacitismo? Ou seja, é uma expressão utilizada notadamente para uma determinada problemática social que tem a ver com a acessibilidade, né? Que tem a ver com aquela ideia que algumas pessoas têm, tá aqui, tá?
que a gente acaba sendo preconceituoso sem saber e nem perceber, ó, tá? Então, achar que as pessoas que têm necessidades especiais, por exemplo, elas não têm condições de fazer determinadas ações, tá? A gente acaba sendo preconceituoso nesse sentido, sem querer saber. Então, por isso que eu deixei aqui. Claro que você precisa ficar atento a esse elemento, a essa questão, a essa problemática, tá? A banca cobrou algo assim, pelo menos no recorte temático, em relação ao meio ambiente, gente. Mas assim, ela não tem cobrado muito tema relacionado ao meio ambiente, a questão ambiental. Mas, vamos pensar como elaborador de item, tá? E se vier, e se cair? A banca ela não gosta de temática ambiental, não é assim. Tá? Então é importante que você treine essa questão ambiental, essa problemática ambiental, porque cabe num tema, numa proposta para você ter que discorrer uma dissertação argumentativa. Lembra, dissertação argumentativa, o tema normalmente é uma problemática social, porque a partir dessa problemática social eu vou poder colocar um tema em que você vai ter que ter um posicionamento crítico e aí você vai ter que sustentar esse seu posicionamento crítico, essa sua tese, esse seu ponto de vista. Aí tá aqui, ó, deixei a questão do racismo estrutural, tá? Que é um tema aí para você treinar também, ficar atento, ok? Mais um aqui, ó, tá? Esse tema que algumas bancas já cobraram, essa questão, e mais recentemente, né, no concurso de Rondônia, tá, veio a questão do combate à pobreza, que de certa forma tem uma relação com a questão da segurança ou insegurança alimentar, tá? E o que eu coloquei as possibilidades de atuação do Ministério Público. Olha só o que alguém pode estar pensando, professor, mas lá não está dizendo que tem a relação com a atuação do Ministério Público, mas pensa o seguinte, tá? Eu ajudo você a não ser surpreendido. Esse é o meu ponto, esse é o meu foco. Então, o que aconteceu em outros concursos? Está lá no edital, dentro do contexto de atuação do MP. Quando o tema saiu, por exemplo, não estava dizendo e a possibilidade de atuação do MP. Apareceu lá o que? Combate. Apareceu lá o que? Enfrentamento. A banca, ela gosta de colocar isso de vez em quando nos temas. Ou seja, aqui já está dizendo que é para eu colocar a proposta de intervenção. E quem eu posso colocar como agente de combate a alguma coisa, de enfrentamento a alguma coisa? O MP. Então ela não precisa colocar. Mas vamos lá, de repente o tema vem e coloca lá e a atuação do MP e o papel do MP. Não está no edital, está aberto. Então por isso que você tem que treinar. Aí o que é que acontece? Está aqui o MP. Tá? Ele tem a atuação, né? Na maioria das situações. Você pode colocar ele como agente, por exemplo, lá na conclusão, depreende-se, vírgula, portanto, vírgula, a necessidade de medidas para o enfrentamento à questão da insegurança alimentar no Brasil, ponto seguido. Aí, nesse sentido, vírgula, o Ministério Público, como instituição, tal, deve... Pronto, beleza. Você vai conseguir fazer uma boa redação, vai conseguir discorrer sobre o tema. Olha só, gente, outro tema aqui para você treinar, algo que as bancas vêm cobrando, tá? Pelo estilo do Instituto Consuplan, questão da problemática social. Não deixe de treinar isso aqui, tá? Como reduzir a violência contra os povos indígenas no Brasil, né? Como diminuir? Nós temos hoje recentemente a questão dos Yanomami, né? Mas aí nós temos essa situação aí que perdura há muito tempo, tá? Então não é necessariamente um tema da atualidade, mas é uma problemática social que dá perfeitamente como tema de uma dissertação argumentativa, ok? Mais um aqui, tá? Vamos dizer que a banca, por exemplo, isso aqui não é mais atual, mas é uma problemática interessante. Tá? É um tema, olha, que se encaixa no perfil da banca. Olha só o tanto de frase temática aqui que eu coloquei, de palavra-chave, né? Então, o aumento da violência policial no país, causas, efeito e proposta de intervenção social. Certo? Eu coloquei aqui até um exemplo do estado da Bahia sobre essa situação aí. Para que serve isso, professor? Repertório. Se cai um tema desse, você tem assunto, você vai dar o exemplo lá da Bahia, tá? Exemplo de caso concreto é um tipo de estratégia argumentativa, gente, é por isso,
Tá? Outro, a questão da população carcerária no Brasil. Aí você pensa, isso jamais vai cair numa redação. E se vier? Você não treinou, né? A questão da necessidade de garantir a ressocialização ao detento, questão social, problemática social, banca, Instituto Consuplan gosta desse tipo de recorte temático. Aqui, ó, um tema que eu deixo nos meus e-books e que a banca, ela pode cobrar, gente. Não deixe de treinar isso aqui, não. A garantia dos direitos às pessoas com autismo no Brasil. Aqui tem confusões teóricas. Aqui, se o candidato não tiver leitura, não tiver conhecimento, ele pode zerar. Ele pode criar, ele pode colocar uma redação na dissertação argumentativa, o próprio conceito que nós vimos agora há pouco, de capacitismo. Então, é um tema bem delicado. Um tema que possui algo que... Então, se a banca ela gosta já de criar frase temática no sentido de confundir você, quanto mais colocar recortes temáticos, tá? Nesse sentido que pode induzir ao erro. Então, treine ou leia informação. Não dê tempo nesse período que você tem para você treinar, fazer redação, mas dê uma lida, dê uma pesquisada além daquilo que está aqui, leia aquelas informações que estão nesse material e vá além. Questão da educação financeira nas escolas e a redução do número de inadimplentes no Brasil é outro tema que eu coloquei nesse e-book para você treinar. E aqui, ó, uma coisa que me chamou a atenção, gente, tá? Foi que os Ministérios Públicos do Brasil, eles começaram a colocar algumas postagens, tá? Inclusive aqui, ó, eu coloquei até do próprio Ministério Público do Estado da Bahia. É uma problemática social, é uma coisa que, por exemplo, vamos lá, corrupção a gente sabe o que é, mas e aí? Como é que se previne? Como é que se combate isso no Brasil? Então, não deixa de analisar, não deixa de ler, não deixa de treinar esse tema aí, certo, gente? Pela questão da sua relevância e tal, tá? Outro assunto aqui que pode ser tema de redação da banca, do Instituto Consuplan, é a questão do direito das pessoas em situação de rua. Gente, não, para você não ser surpreendido, as pessoas em situações de rua. Quais são as causas? Tá? Por que essas pessoas deixam os seus lares? O que acontece com elas? Tá? Que razões, que motivos levam, por exemplo, a viver nas ruas? E aí, virou uma pessoa em situação de rua. Tem algum direito, tem alguma garantia? Tá? Então, não é possível que você, como concurseiro, não tenha pensado sobre isso. E aqui, tá? Um tema aqui para a gente repensar, se a banca quiser fazer uma reflexão, fazer vocês fazerem uma reflexão sobre um assunto polêmico, gente, mas que não era nem para existir no Brasil, cara, esse tipo de coisa, tá? Mas é um tema o quê? Tá, delicado que cabe numa dissertação argumentativa, ou seja, o enfrentamento à xenofobia contra os nordestinos no contexto de eleições gerais no Brasil. Então, como é que se combate isso aí? Como é que se evita esse tipo de estereótipo que as pessoas criam, esse tipo de preconceito? Cara, é um tema muito delicado. Eu coloquei por último, gente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui não tem ordem de importância, não, tá? Como eu falei, aquela tríade que eu sigo, porque última vez, ano passado, o tema que eu acertei ele foi o 10º do meu e-book, tá? O que foi a questão das fake news. Ou seja, então não é pela ordem, é pelos recortes temáticos, como eu falei, pelo perfil da banca, pelo o estilo dela, pensando como os corretores, e é claro, baseado no edital, além de a experiência que eu tenho conhecer a banca, o Instituto Consuplan, certo, gente? Então, olha só, caminhando para o final, você vai encontrar aqui, ó, além desses temas, você vai encontrar muita coisa boa aqui, ó, textos prontos, a estrutura da dissertação argumentativa que eu detalho, tá? As estruturas coringas estão aqui, ó, dá tempo, tenho certeza, você que está em dúvida aí, ó, tá aqui uma das estruturas, você que tem dúvida, diz, professor, não sei nem por onde ir, tá aqui, ó, você tem a estrutura para você utilizar, eu tenho certeza, você pegar uma estrutura, começa aqui, ó, e começar a treinar, lá no dia da prova, ó, tá aqui, ó, a estrutura do professor Alessandro sendo usada em concurso, tá? E os candidatos, as candidatas tirando nota alta, excelente, 9,5, 10, tá? Tá aqui, ó. Então não tenha dúvida, ok, gente? Ok? Então não tenha dúvida, caso você queira ver, tá aqui, ó, o vídeo que eu preparei, que eu mostro, né?
e prova aí a estrutura coringa sendo utilizada. Então você vai ter muita coisa boa aqui, ó, estrutura coringa, quando se a banca colocar enfrentamento, combate, eu utilizo aqui uma sigla para você entender. Ou seja, esse material que eu preparo, gente, não é como se fosse um curso de redação. Eu preparo justamente nesse intervalo aí que a banca lança o edital e aprova, ou seja, tem essa intenção de ajudar você. Como eu sempre digo, olha aqui, ó, a estrutura sendo utilizada. Eu sempre digo, olha, quem estuda comigo, com quem me contrata para fazer correções, eu sempre falo, eu digo, o meu interesse é resultado, tá? O meu interesse é que em pouco tempo eu possa ajudar a você, tá? Então aqui você tem, ó, deixo sempre nesse material, ó, redações prontas, certo? Para você ter uma noção mais ou menos do que vai ter que ter no teu texto, tá? Essas redações prontas têm ajudado muitos candidatos, muitas candidatas no Brasil, tá? Que eu coloco as redações de ouro, porque são temas que caem, né? Então a redação ela ajuda a você ter uma noção. Tá? Então tem aqui muitas redações prontas, dissertações argumentativas, expositivas, aqui os resultados, as vitórias, tá? Eu separo algumas coisas, né, gente? Porque não dá. Então, por exemplo, agora, nesse exato momento que eu estou fazendo aqui essa gravação, eu já tenho, graças a Deus, resultados positivos, mas não dá aqui, porque a minha intenção não é colocar esses resultados, senão o e-book fica muito extenso. Mas enfim, tá? Então, esse foi o vídeo que eu preparei com todo carinho aqui para ajudar você também no MP da Bahia. Eu espero que, se assim Deus permitir, a gente possa acertar o tema. E mais do que isso, você possa fazer uma excelente redação para que depois o professor Alessandro venha colocar aqui, tá? Dizer, ó, usou a estrutura, aprovou, tá? Tirou nota alta e passou. Ok, gente? Um abraço do professor Alessandro e até o próximo vídeo.